Encontrar-se no mais profundo da solidão, sem apoio ou respeito. Ser invisível, segregado, excluído. Ou, pelo contrário, ser alvo de escárnio, desprezo, perseguição ou crimes de ódio. This is an attack on humanity itself. Ser criticado e subjugado é como estar morto em vida. Há diferentes razões pelas quais muitas pessoas sofrem com essas injustiças. Algumas delas são pobreza, racismo, xenofobia, religião ou deficiências físicas. Já outras que lidamos hoje têm a ver com a identificação de gênero e orientação sexual. Vamos abordar este tema especificamente, bem como o sofrimento que a discriminação traz. Poder falar sobre essas questões, torná-las parte da conversa cotidiana, é apenas uma reivindicação de séculos de obscurantismo, censura, tabus, rejeição, isolamento e esquecimento. É também uma forma de honrar aqueles que não tiveram a oportunidade de ser quem realmente eram. Persona é uma exploração de reflexões sobre identidade que nos convida a pensar de forma flexível, a fazer perguntas e manter a mente aberta à mudança e à compreensão. Persona. Na segunda década do século XXI, muitas organizações perseveraram na luta pelo respeito, compreensão e igualdade de direitos para todos os seres humanos. Independentemente de serem heterossexuais, lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais, não binários, pan ou fluidos. Everybody deserves fair treatment, equal treatment in the eyes of the law and the state, and that includes gays, lesbians, transgender persons. Ativistas defendem a importância da visibilidade do LGBTQIA, que nos tempos atuais aumentou um pouco. The people who have been through difficult times to be authentic to who they are is harder than winning the games. That those people deserve your respect. I can't imagine not having friends or family around me that are supporting me. Mas ainda não o suficiente. Esta é uma questão em construção. Não se trata da ideia de impor, marcar ou propagar um conceito de heteronormatividade que pressupõe que todos são heterossexuais, brancos, não deficientes, jovens, classe média, não imigrantes, homens e cristãos. Portanto, outras pessoas que são diferentes são apresentadas como um possível problema. So these things are very much linked. Discrimination is also intersectional. So when we look at violence against trans women, particularly in the United States, for example, trans women are not just experiencing violence because they're trans, they're also experiencing it because they're working class. Muitos daqueles considerados diferentes passam anos tentando descobrir quem são e como querem comunicá-lo. Alguns não conseguem nem mesmo vê-lo ou aceitá-lo. Vivem uma vida de enganos. Ser persona é olhar as pessoas pelo que elas são. Escutar, não apenas tolerar. Simplesmente viver e deixar viver. I try to always have conversations with love and empathy. Em paz, harmonia, sem medo. We as women who are Afro-Latina and also trans can achieve and can receive and, succeed. We gotta spread the word. We gotta spread the word with love. A inclusão das diferenças ainda tem um longo caminho a percorrer. E a história que escrevemos é de responsabilidade de todos nós. It is an epidemic in this country, and, we have to do every possible thing we can to prevent it from happening, to stop it from happening, and to ultimately eliminate it from being such a serious problem within the LGBTQ community.
We are a nation that believes that all men and women are created equal. A diversidade sexual, reconhecida pela ciência, normaliza o direito de cada pessoa de decidir com quem e como compartilhar suas vidas. O surgimento da sexologia como disciplina dedicada ao estudo da sexualidade humana ocorreu em meados do século XIX, classificando os dois sexos e suas características a partir de uma perspectiva biológica. Em seu início, a medicina estudou a sexualidade como uma prática heterossexual voltada para a reprodução. As relações íntimas entre pessoas do mesmo sexo foram vistas como um desequilíbrio ou patologia. No início do século XX, grupos de médicos, antropólogos, psiquiatras e sexólogos, incluindo Alfred Kinsey, Sher Hite, William Masters e Virginia Johnson, começaram a propor novas abordagens sobre a sexualidade humana. Após extensas pesquisas, foi desenvolvido o conceito atual de diversidade sexual. Em 1973, a Associação Psiquiátrica Americana retirou a homossexualidade do Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais e rejeitou leis discriminatórias contra gays e lésbicas. Este foi o primeiro passo num processo de mudança que levaria tempo para chegar ao resto do mundo. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade de sua lista de doenças mentais. Com a evolução da pesquisa sobre o tema, concluiu-se que a identidade de gênero descreve o sexo ou gênero com o qual a pessoa se identifica. Homem ou mulher, masculino ou feminino. Que podem ou não corresponder ao seu sexo biológico. Gender is a journey that we're all on. A identidade de gênero não determina por qual gênero uma pessoa é atraída. This woman has lived inside of me all my life. It's time for her to live. Identidade sexual ou de gênero não é a mesma coisa que orientação sexual. Very first case involving transgender civil rights was argued before the Supreme Court of the United States. Persona. Pride to me means to just like step out, be who you are. Never be apologetic for who you are. Instead, be unapologetic and just live in your true authenticity. O Dia do Orgulho é comemorado no dia 28 de junho e defende a diversidade sexual do coletivo LGBTQIA, formado por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais ou qualquer pessoa que não se considere heterossexual ou cisgênero, ou seja, identificado com o sexo biológico com o qual nasceram ou foram designados ao nascer. And even though, yeah, we have like 50 years of pride, we still forget about the fact that trans women are still being killed. And we can't continue to celebrate, we can't continue to get drunk in the streets without acknowledging the fact that our sisters who fought for us are still suffering. A origem desta data deriva dos eventos de 28 de junho de 1969, quando um grupo de policiais realizou um ataque violento ao pub Stonewall, frequentado pela comunidade LGBT, no Greenwich Village, em Manhattan, Nova York. A ação se transformou em uma batalha violenta durante vários dias. A oposição era constituída de um coletivo farto da humilhação e abuso de poder por parte da máfia e das autoridades estabelecidas. Essas manifestações e motins marcaram aos olhos do público o início da luta pelos direitos LGBT. Entre os pontos mais importantes a serem defendidos no campo LGBTQIA estão os direitos já conquistados para que não haja retrocesso e aqueles que ainda precisam ser conquistados em alguns lugares,
como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção por casais do mesmo sexo e a não discriminação no local de trabalho. I can't believe I saw gay marriage legal in the United States in my lifetime. É necessário erradicar a perseguição e a condenação legal que ainda existe em vários países pelo simples fato de ser homossexual, bissexual ou transgênero. Em muitas partes do mundo, ainda é uma questão de liberdade ou prisão, ou mesmo de vida ou morte. I sat down with my wife and had a conversation and said I think I've always wanted to be a woman and I think now I really need to be a woman. Hoje, a ciência considera que as orientações e comportamentos sexuais de pessoas do mesmo sexo são variantes normais da espécie humana. E identidade trans é um desajuste entre o sexo biológico de uma pessoa e o sexo com a qual ela se identifica. Isto não está associado a nenhum distúrbio mental. Os elementos que compõem a identidade sexual de uma pessoa são o sexo anatômico ou biológico, o aspecto psicológico ou como eles se sentem e a orientação, baseada na atração sexual por outra pessoa. O termo diversidade sexual reconhece a dignidade dos indivíduos e o direito à sua liberdade, privacidade e autonomia. A relação entre sexo e sociedade muda com a evolução da ciência e a transformação do pensamento, já que a sexualidade humana está organizada em crenças e critérios estabelecidos. Nos últimos anos, muitos lugares legalizaram o casamento homoafetivo, a autodeterminação de gênero ou a mudança de nome e gênero, permitindo a incorporação na sociedade de não heterossexuais e pessoas com identidades de gênero alternativas. Ao longo da história, houve ativistas em todas as áreas. Personalidades da política, esportes, música e entretenimento que foram grandes lutadores pela proteção, defesa, igualdade e direitos da comunidade LGBTQI+. Esses são apenas alguns exemplos. Eleanor Roosevelt foi a primeira presidente da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas e supervisionou a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que promete um mundo de liberdade e direitos iguais para todas as pessoas desde 1948, pelo menos em teoria. Na prática, ainda temos um longo caminho a percorrer. Eleanor Roosevelt nunca se declarou abertamente bissexual, mas acredita-se que ela tinha uma relação romântica com a jornalista Lorena Hickok. Na era do jazz, Josephine Baker foi identificada como bissexual. Ela foi uma das artistas afro-americanas de maior sucesso na França na época e usou sua fama para ajudar a suprimir a discriminação racial e sexual. Ela se recusou a se apresentar em locais que segregavam qualquer pessoa e participou da Marcha sobre Washington em 1963. Ela teve uma breve relação com a pintora mexicana de vanguarda Frida Kahlo, que era abertamente bissexual e que retratava em seu trabalho assuntos tabu, tais como deficiência, infertilidade e sexualidade feminina. A artista quebrou padrões de beleza através de seus autorretratos, nos quais ela masculinizava sua figura e incluía pelos faciais. Harvey Milk fez história como o primeiro homem publicamente gay a ocupar um cargo público nos Estados Unidos. I will fight to represent my constituents. I will fight to represent the city and county of San Francisco. I will fight to give those people who had once walked away hope, so that those people will walk back in. Thank you very much. Em 1977, ele foi eleito supervisor da cidade de São Francisco. Harvey liderou o projeto de lei dos direitos dos gays e, em junho de 1978, graças em grande parte à sua luta, a bandeira arco-íris foi hasteada pela primeira vez
no desfile do Dia da Liberdade Gay de São Francisco. 5 meses depois, a vida de Milk terminou tragicamente. Em 27 de novembro de 1978, quando ele foi assassinado juntamente com o prefeito George Moscone em um crime de ódio homofóbico às mãos do político Dan White. O Papa Francisco teve uma influência moderadora sobre a discriminação baseada na orientação sexual, com sua conhecida frase: "Quem sou eu para julgar?" Embora a doutrina oficial da Igreja Católica não tenha mudado, seu apoio pessoal às uniões civis de pessoas do mesmo sexo leva a um questionamento da posição do Vaticano sobre as propostas dos grupos de defesa LGBT. Persona. O preconceito predominante na época fez com que até mesmo estrelas de cinema como Marlene Dietrich, Montgomery Clift, Greta Garbo, James Dean e Marlon Brando, rodeados de rumores, escondessem suas vidas privadas para não serem atacados profissionalmente. Houve também a estigmatização de grandes estrelas do show business como Rock Hudson, Freddie Mercury ou Anthony Perkins, devido à fobia do vírus da AIDS associado à comunidade gay. The price of fame decline. Nos dias de hoje, estrelas como Jodie Foster, Ricky Martin e Martina Navratilova, após anos de segredos, corajosamente decidiram sair do armário para defender seus direitos e os de sua comunidade. Sports has been on the forefront on so many civil rights issues, but it's been not great on the gay rights issue. It's just really odd. Celebridades como Angelina Jolie, Drew Barrymore, Kirsten Stewart e Lady Gaga ousaram falar sobre bissexualidade e fluidez. Bless God and bless the gays. Há também as que fizeram a transição de gênero, como Caitlyn Jenner e Elliot Page. E Demi Lovato, que se considera não binária. If you want to love someone of the same sex, love someone of the same sex. Just be yourself and don't be afraid of what anyone's gonna think. Willow Smith e Shailene Woodley se identificam com o conceito poliamoroso. People around the world are ready for change. People are ready to stand up. Defender a liberdade individual de gênero e identidade sexual e se manifestar publicamente sobre a aceitação das diferenças e falar de suas experiências pessoais tem sido um imenso desafio para celebridades da comunidade LGBTQIA+, como Abby Wambach. More opportunity and security for people to be themselves and whoever they want to be. A presença destes assuntos em filmes, TV e séries de streaming é importante para a compreensão e normalização destas questões no caminho para a evolução da justiça e da igualdade de direitos. And they want different storytellers, and they want to see people of color on film, and they want to see LGBTQ+ stories on film. Em 1971, a série Tudo em Família apresentou o primeiro episódio com temática gay na história da televisão americana. O reality show The Real World São Francisco fez história quando celebrou o primeiro casamento gay a ser transmitido nos Estados Unidos. I mean, before us, there were, at least with same-sex orientation, it wasn't really being represented. Trans rights weren't being represented, criminal reform wasn't being represented, and the fact that we broke all these boundaries, it's huge. Vamos lembrar de alguns deles. Minha Vida de Cão, um programa para adolescentes transmitido na década de 1990, foi pioneiro. Rick Vasquez, interpretado pelo ator gay Wilson Cruz, tornou-se o primeiro homem a revelar que era gay na televisão. I'm a very proud member of the community.
Ellen Morgan, interpretada por Ellen DeGeneres, tornou-se a primeira personagem feminina a sair do armário da TV americana em 1997. Congratulations. Thank you. Ellen falou anteriormente sobre sua sexualidade no programa de Oprah Winfrey, que interpretou sua psiquiatra na série. The key to fulfillment, success, happiness, contentment in life is when you align your personality with what your soul actually came to do. Em 1998, Will and Grace, uma comédia sobre a amizade entre duas mulheres heterossexuais e dois homens gays muito diferentes uns dos outros, tornou-se um dos seriados mais populares da época. Esta série rompeu estereótipos sobre igualdade e diferença e retornou à televisão 20 anos depois de ter terminado. Em Friends, Jane Sibbett como Carol e Jessica Hatch como Susan se casam. A série tem sido criticada pela falta de diversidade no geral, mas para seu tempo, um casamento entre duas lésbicas foi um grande avanço. Alguns canais afiliados não transmitiram o episódio do casamento. Na série médica Grey's Anatomy, Kelly Torres, interpretada por Sara Ramírez, era bissexual e tinha relações tanto com homens quanto com mulheres. A atriz é uma ativista dos direitos LGBTQIA+. Yes, I hope normalizing the existence of trans and non-binary people in media will help change hearts and minds. Em Sex and the City, And Just Like That, ela interpreta uma jornalista que tem um podcast, uma personagem que representa a diversidade na franquia icônica estrelada por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristen Davis e Cynthia Nixon, que hoje também participa da política como uma grande ativista LGBTQIA, alcançando muitas conquistas para a comunidade. Yes, I think I'm very fortunate to be born into the era in which I'm born. Na série musical Glee, o personagem Kurt Hummel, interpretado por Chris Colfer, foi o primeiro personagem a se assumir gay no programa, chutando um gol para o time de futebol enquanto executava a dança da música Single Ladies de Beyoncé. Anos antes, Gavin McIntosh, como Connor, e Hayden Byerly, como Jude, protagonizaram aos 13 anos o beijo mais jovem do mesmo sexo na televisão americana na série The Foster. Outro programa icônico, Queer as Folk, quebrou paradigmas ao seguir um grupo de homens gays através de questões como discriminação, a crise da AIDS e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em relação às mulheres que amam outras mulheres, Jennifer Beals, como Betty Porter, foi vista como a matriarca lésbica de uma época no The L Word. To remind themselves of the meaning of love. A personagem Rose Rollins, interpretada por Tasha Williams na mesma série, aumentou a conscientização das práticas discriminatórias no setor militar. We are a nation that welcomes the service of every patriot. Mitchell Pritchett e Cameron Tucker, interpretados por Eric Stonestreet e Jesse Tyler Ferguson, são dois homens bem diferentes que são casados na série Modern Family. It's always great to be part of a project like Modern Family. O programa estreou em 2009, 4 anos depois da Lei de Defesa do Casamento, que definia o casamento em nível federal nos Estados Unidos como uma união legal entre um homem e uma mulher, foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte em 26 de junho de 2013. Uma vitória significativa para casais do mesmo sexo. Holanda, Bélgica e Espanha foram os primeiros países a aprovarem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nos Estados Unidos, o casamento homoafetivo passou a ser reconhecido pelo governo federal e todos os estados em 26 de junho de 2015. We have gathered this evening in great relief because today was a victory for love.
Quando a Drag Race de RuPaul estreou em 2009, ninguém sabia o impacto que teria sobre a comunidade LGBTQ e a cultura popular. Thank you. We like to say congratulations. Yes. Nesse reality show, o artista drag RuPaul procura a próxima estrela drag. Para alguns, essa era apenas uma série qualquer, mas o show foi responsável por impulsionar as carreiras de 126 drag queens. We get to share the success with the 100 girls who have come through our show and become international stars. E para tornar as drags mais conhecidas e mais aceitas por todos. Who would have thought that a 6'4" black drag queen with blonde hair would be an international star? Well, I would have thought that. As drag queens são geralmente homens, gays, cisgêneros, embora existam muitas drag queens de diferentes orientações sexuais e identidades de gênero. Queer Eye foi outro reality show que agradou tanto a comunidade heterossexual quanto a comunidade gay. Na série, um grupo de profissionais que são gays ajudam heterossexuais a se conscientizar num sentido estético e psicológico sobre a sua aparência, sua casa e suas relações pessoais. Because if we don't, it'll just be a bunch of Republicans wearing cargo shorts everywhere. Em tempos mais recentes, Ron Cephas-Jones interpreta William Hill em This Is Us, em um raro retrato de um homem negro, viciado em drogas e bissexual através dos diferentes estágios de sua vida. Samira Wiley alcançou fama graças à sua personagem Moira. I took it slow and easy. Na série The Handmaid's Tale, ela se recusa a ser demonizada por sua sexualidade e foge para outro país. The Handmaid's Tale, baseado no romance do mesmo nome de Margaret Atwood, conta a história de uma sociedade distópica que escraviza as mulheres e castiga as pessoas LGBTQIA, que são chamadas de traidores do gênero. O lesbianismo é criminalizado e as lésbicas férteis são forçadas a se tornarem incubadoras para homens poderosos. A série Transparent aborda a temática de uma família com um pai transgênero. I don't ever remember there being a show with a lot of transgender crew and a lot of transgender writers, and it's like based on a real transgender story. Em Black Mirror, Mackenzie Davis como York e Gugu Mbatha-Raw como Kelly, no episódio San Junipero, desafiaram os estereótipos. Este episódio rejeita a fórmula pessimista da série e dá esperança à história de amor das duas mulheres. Em Special, o ator Ryan O'Connell é Ryan Hayes, um homem gay com paralisia cerebral. O personagem foi livremente inspirado em sua própria vida. A ficção vai um passo além com Asia Kate Dillon, em Billions, que trouxe um dos primeiros personagens não binários da ficção. Taylor Mason é a primeira personagem protagonista não binária na televisão americana. You make a piece of art and hopefully you love making it and you hope other people will love it, and then when they do, it's so gratifying. O termo não binário refere-se a pessoas que não se percebem como pertencentes a um gênero exclusivamente. Celebridades que fizeram a transição de gênero de masculino para feminino ou feminino para masculino, como Elliot Page, Caitlyn Jenner, Renee Richards, Lana e Lily Wachowski, Jamie Clayton e Janet Mock, também tiveram que passar por cima de montanhas de tabus e preconceitos para seguir em frente. When it comes to gender, everybody in this room is on a journey. We are constantly learning, growing as human beings, learning about ourselves.
Orange is the New Black apresenta uma gama diversificada de personagens LGBTQIA. Sophia Bursett, interpretada pela atriz transexual Laverne Cox, é uma personagem particularmente importante, pois expressa as lutas pelas quais uma mulher transexual passa na prisão, incluindo os hormônios que devem ser administrados e as microagressões, que colocam em evidência a transfobia. So trans folks are certainly under attack in my country, systemic level. We always have been. A primeira operação de mudança de sexo que veio a público nos Estados Unidos foi realizada por Christine Jorgensen, que teve de fazê-la em Copenhague em 1951. I'm very happy to be back, and I don't have any plans at the moment. And I thank you all for coming, but I think it's too much. Os tempos mudaram desde então, e a atriz Indya Moore apresentou uma performance impressionante como Angel em Pose. A série retrata um olhar honesto sobre a comunidade negra e latina LGBTQIA de Nova York nos anos 80 e colocou a atriz na lista das 100 pessoas mais influentes da revista Time por retratar uma mulher trans realista em uma série que trata o assunto com respeito, e também por sua participação como representante da comunidade LGBTQIA. Black trans women especially are being killed at a disproportionate rate, and it's just really important for us to have resources at this time. A série também trouxe para a fama estrelas como Billy Porter, outro grande porta-voz da importância da arte e da visibilidade da comunidade LGBTQIA. And empathy comes from seeing, comes from experiencing, and hope for change. E também MJ Rodrigues. I mean, you can see this within the Cannes Festival now. Like they're really taking people who are a part of the community seriously. Hunter Schafer, modelo e ativista transgênero, faz o papel de Jules, interesse amoroso da Rue, interpretado por Zendaya, no drama adolescente de sucesso Euphoria. I'm always happy to be in a space that is, putting femme people to the front. Schafer afirma se identificar com a força de vontade da personagem durante grande parte do programa. Persona. No cinema, o diretor espanhol Pedro Almodóvar foi pioneiro na normalização das comunidades LGBTQIA+, ao tratar suas histórias de forma humana e natural. Especialmente Má Educação, A Pele que Habito, Tudo sobre Minha Mãe com Penélope Cruz, o autobiográfico Dor e Glória, assim como Mães Paralelas, são símbolos do cinema LGBTQIA. Penelope is more beautiful than my mother was. Em Tudo sobre Minha Mãe, Cecilia Roth é uma mãe em luto que procura na colorida cena queer de Barcelona, Espanha, o travesti que sem saber foi pai de seu falecido filho, em meio à crise da AIDS. Em A Má Educação, Gael Garcia Bernal é um jovem gay que foi abusado quando adolescente. E em A Pele que Habito, estrelado por Antônio Bandeiras, ele apresenta uma história sobre mudança de sexo. Uma Mulher Fantástica, de Sebastián Lelio, protagonizada pela atriz Daniela Vega, é um filme chileno que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro na cerimônia de 2018 por sua mensagem universal sobre os danos causados pelo preconceito. Moonlight, Sob a Luz do Luar, dirigido por Barry Jenkins e estrelado por Mahershala Ali, Janelle Monáe e Naomi Harris, é ambientado em uma Miami pouco reconhecível e apresenta 3 etapas da vida do personagem principal enquanto ele luta com sua própria sexualidade. O filme ganhou o Oscar de melhor filme em 2017. It's been wonderful. Em Minhas Mães e Meu Pai, de Lisa Cholodenko, estrelado por Mia Wasikowska, Julianne Moore, Annette Bening e Mark Ruffalo, retrata o lar de 2 mães lésbicas na Califórnia suburbana. O filme prova como qualquer variedade de família pode separar-se e unir-se através do amor.
So the more you know, the more you see in a film, you see a couple represented this way, the more that you know that your next door neighbor is gay, or the soldier that you're fighting with, or your teacher, or whatever, the more information you have, the more tolerant you become. Me Chame Pelo Seu Nome, de Luca Guadagnino, com Armie Hammer e Timothée Chalamet, é baseado no romance de André Aciman. She goes, "This is the sexiest book I've ever read in my life." Com um roteiro vencedor de um Oscar do lendário James Ivory. O filme trata de paixão, obsessão e desejo, através do romance entre um adolescente de 17 anos e um homem de 24 anos. Azul é a cor mais quente, estrelado por Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos, foi dirigido por Abdelatif Kekish. O diretor, obcecado pela representação gráfica do sexo lésbico, exigiu que as estrelas fizessem até 100 takes por cena para alcançar o resultado desejado. Meninos Não Choram é um filme biográfico de Kimberly Peirce, que foi estrelado por Hilary Swank. Ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 1999, embora haja opiniões mistas sobre pessoas heterossexuais interpretando personagens LGBTQIA, assunto que tem sido mais discutido nos últimos anos. You have to really, I think, be driven and determined and focused, and you have to break through people's image barriers of you. No filme, ela é acompanhada por Chloe Sevigny e Peter Sarsgaard. O filme é sobre um jovem transgênero que é assassinado. O filme abriu a porta para o conceito trans na virada do milênio, dramatizando a crise de identidade com franqueza. O filme de Gus Van Sant, Garotos de Programa, com River Phoenix e Keanu Reeves, foi feito em anos em que interpretar personagens homossexuais era visto como um gesto corajoso para estrelas do cinema. Pois, na época, temia-se que eles perdessem as suas fãs femininas. Garotos de Programa pôs um fim a essa suposição preconceituosa. River Phoenix e Keanu Reeves interpretam um par de trabalhadores do sexo e, com o filme, eles conseguiram mais fãs do que nunca. O filme de Ang Lee, O Segredo de Brokeback Mountain, estrelado por Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway e Michelle Williams, ganhou mais de 178 milhões de dólares em todo o mundo. There was no way to prepare for it, you know. A história de Annie Proulx é até hoje o romance gay mais grandioso de todos os tempos. O filme também recebeu 8 indicações ao Oscar. We never really had any expectations to how the movie was going to be received. And so it's been a real pleasant surprise, the way it's reached out and the way it's been received. Heath Ledger e Jake Gyllenhaal vivem uma trágica história de amor como pastores de ovelhas nos anos 60. Os grupos anti-LGBTQIA chegaram a protestar contra o tema do filme. Os filmes anteriores levantaram a questão controversa de se os personagens LGBTQIA devem ser interpretados ou dirigidos por heterossexuais, pois os coletivos precisam ser mais representados por seus próprios membros. Boy Erased, Uma Verdade Anulada, levanta a controversa questão da reconversão como uma suposta cura para a homossexualidade. I'm a survivor of conversion therapy, this horrible, dangerous, discredited idea that you can change someone's sexual orientation and gender identity. Baseado em uma história da vida real e estrelado por Nicole Kidman, Russell Crowe e Lucas Hedges, convida à reflexão sobre uma prática brutal. I found that it's a more valuable place to work from a place of love than fear, I guess. Persona. Os crimes de ódio contra a comunidade LGBTQI nos Estados Unidos têm aumentado nos últimos anos, sendo um dos mais horríveis o tiroteio numa boate em Orlando, Flórida, em 2016. 49 pessoas foram mortas e 53 feridas. This is an attack on humanity itself. Homofobia internalizada é o ódio infligido pelas pessoas LGBT contra si mesmas.
A homofobia institucionalizada é homofobia como um sintoma estrutural ou sistemático. Assédio, isolamento, desigualdade, discriminação, atos desrespeitosos e negação de direitos são algumas das agressões e manifestações de hostilidade sofridas pela comunidade LGBTQIA+. É a estigmatização, não a orientação não heterossexual, que gera ansiedade e angústia e afeta a saúde mental da pessoa que vive sob este estigma. Elas causam consequências psicológicas como depressão e uma maior taxa de abuso de álcool e drogas, levando a tentativas de suicídio ou mesmo suicídios completos. As pessoas LGBTQIA+, e especialmente aquelas que não estão em conformidade com as convenções de gênero, estão muitas vezes em risco de exclusão econômica e social. A luta por leis mais inclusivas, independentemente da orientação sexual e identidade de gênero, permitirá que essas pessoas usufruam de seus direitos à saúde, educação, moradia e emprego. Let's get it going. Let's make some changes. Let's do better than we're doing right now. Em muitos lugares, a comunidade LGBTQIA+, sofre discriminação. You feel like you're the only gay in town. Dos insultos ao assédio, da negação de empregos à negação de atendimento médico adequado e até crimes de ódio. I can only imagine what these kids are having to deal with in school. Há casos em que pessoas LGBTQIA+, são violentadas ainda na infância. Muitas vezes são espancadas e até mesmo mortas. Desde a introdução do conceito de orgulho e o estabelecimento de dias internacionais de reconhecimento, como o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia, as pessoas LGBTQIA+, estão forjando alianças e promovendo um sentimento de orgulho de quem elas são ao redor do mundo. A essência é que todos somos livres para ser quem somos, quem queremos ser, livres para amar quem queremos amar e ter orgulho disso. Hoje, pelo menos 43 países classificam os crimes homofóbicos como crimes de ódio. Na sociedade ocidental, as crianças estão se apresentando como não heterossexuais em idades bem jovens. Muitas celebridades não hesitaram em abraçar a causa do respeito e da igualdade. Alguns dos aliados mais famosos da comunidade LGBTQIA+, são Brad Pitt. Quando a Califórnia aprovou a Proposta 8, que proibia o reconhecimento legal de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, o ator doou $100 mil para evitar que ela fosse aprovada. A cantora Pink enfatizou que devíamos parar de falar em casamentos gays ou heterossexuais e simplesmente falarmos de casais e casamentos. Daniel Radcliffe, a estrela da saga Harry Potter, é um dos colaboradores do The Trevor Project, uma organização que visa apoiar jovens LGBTQIA+. Madonna é conhecida por dar voz e visibilidade à comunidade LGBTQIA+, há décadas, com suas letras de músicas, danças, o livro Erótica e um discurso de abertura e inclusão para normalizar as diferenças. Cyndi Lauper criou o fundo True Colors, uma organização que procura educar e envolver pessoas heterossexuais em questões LGBTQIA+. Respeito é a palavra-chave para a compreensão e aceitação. I'm no one to judge nobody, you cannot judge the guy next to you. You're not above him, you're not below him, you're all equal. So you have to respect everyone.
Todas as pessoas têm o direito sagrado de se sentir bem em sua própria pele e seguro em sua expressão pessoal. Igualdade, proteção da juventude transgênero, fim da fobia de gênero e incentivo à aceitação são fatores-chave. Amar-se mais do que ser amado pelos outros é fundamental para se sentir livre, autêntico e genuíno. Vamos continuar lutando para que todos tenhamos os mesmos direitos de ser quem queremos ser. Persona.